Olá, é um prazer participar dessa live tão importante de esclarecimento para a população em vários aspectos, inclusive psicológico. Meu nome é Guilherme Falcão, sou pastor voluntário da Igreja Batista do Bacaxeri há 17 anos e, como psicólogo, atuo há mais de 30 anos. O pastor Ilquias me convidou para o tema da intolerância, como se dá. E eu resolvi sugerindo para ele que, como não posso participar, porque terça-feira é o dia que eu mais atendo paciente, se eu não trabalho eu não como, eu vou fazer essa rápida gravação para que a gente possa introduzir o tema no aspecto psicológico e logoterápico. Bom, quando você vem de uma família preconceituosa, de uma família discriminadora, onde tem piada, brincadeiras com minorias desde o ventre. Por que é que eu falo desde o ventre? Você sabia que a terapia primal, ela explica cientificamente que desde o ventre, depois de alguns meses, nós gravamos pelas catecolaminas uma memória emocional de tudo que acontece e chama atenção no ventre da mãe. Por isso que tudo isso podia ter acontecido só na gravidez. Isso com a regressão consciente. O inconsciente, então, acumula tudo. Por exemplo, ao longo da vida, principalmente infância, adolescente, juventude, comentários sobre reportagem, filme, documentários, de uma forma discriminatória, preconceituosas. A criança cresce achando natural o preconceito e a discriminação. Na roda de amigos, enquanto adolescente e jovem, continua cultivando preconceito e discriminação. E outro motivo pode ter sofrido bullying quando criança, adolescente, e a prática com outros colegas também pode ter acontecido. E uma forma consciente e inconsciente de vingança é intolerar pessoas que não pensem, que não sintam, que não creiam iguais a ela. Você convive com família ou colegas que zoam pessoas com deficiência física ou mentais? Por exemplo, no Brasil, diagnósticos psiquiátricos se tornaram xingamentos. Você, para xingar alguém psiquiatricamente, você diz: sai daí, esquizofrênico, paranoico, neurótico, idiota. Vê como no Brasil a gente complica as coisas. Novelas, filmes sobre a Segunda Guerra, 6 milhões de judeus mortos por serem judeus, um racismo inconcebível, abominável, e mais 4 milhões por serem contrários a Hitler. Com a derrubada do Muro de Berlim e do comunismo no leste europeu, várias nações praticaram genocídios, vários governos. Olha, também na psicologia a gente estuda o que as neuroses fazem com a gente. Por exemplo, a projeção se torna algo que, se não vencida essa neurose, eu projeto para a pessoa conflito que eu ainda não resolvi, conflito que eu sou dono da verdade, conflito, eu escondo a verdade, eu tenho raiva de mim, aí eu projeto na outra pessoa essa raiva inconsequente. A introjeção, neurose da introjeção, quando assumo para mim a culpa do outro ou do mundo, sem fazer discernimento. Na introjeção,
A pessoa neutraliza sua própria existência, aniquila a si mesmo, a evitar a agressividade necessária para desestruturar aquilo que existe. É como se qualquer coisa que existisse fosse inviolável. Eu tenho que assumir consequências de tudo. Outra neurose é a confluência. Estou em confusão. Não tenho limite entre o meu eu e o eu do próximo. Aquela pessoa que vai na sua casa pela primeira vez, invade a geladeira, deita na tua cama sem nenhuma permissão. Então, é como se o ambiente que ela convive não tivesse limite nem fronteiras. E a confluência também tem outro problema, um problema sério para resolver, uma outra neurose, e essa neurose é também complicada, que é retroflexão. O que seria retroflexão? É um conflito de destruição, desintegração, algum tipo de desgaste na nossa energia. É como se o ambiente fosse somente ela, e como se o acesso não tivesse fronteiras. Você vê como essas neuroses atrapalham a nossa percepção de realidade. A neurose é o que eu não quero ver, não quero ouvir, não quero falar, nem quero mudar. Outra coisa que aí o Viktor Frankl, da logoterapia, disse, uma coisa muito importante. Existe uma pessoa com vazio existencial. Uma pessoa intolerante é alguém com vazio existencial, que perde o sentido das tradições. Quantas tradições eram respeitadas no nosso país e no mundo? Igreja, Correios, própria política e outras instituições, perda das tradições. Existe o conformismo na logoterapia, que a gente chama, que a pessoa quer fazer o que todo mundo faz. E o autoritarismo, fazer o que todo mundo quer que ela faça. Isso é, ela aniquila a si mesma. Esse vazio existencial não busca valores para orientar a sua própria vida. Ele orienta com o que dá na telha, com o que ele pensa, com o que ele acha, com o que os outros intolerantes acham. É um niilismo. Nada leva a nada. Filho de peixe, peixinho é. Pau que nasce torto, morre torto. Ditados no Brasil, política é a mesma coisa, médico é a mesma coisa, pastor é a mesma coisa, psicólogo é a mesma coisa. Isso é um niilismo. A logoterapia, ela busca valores para compensar esse vazio, valor criativo, valor de frutos da capacidade humana de mudar situações decorrentes de atividades concretas, transformadoras no mundo. E esses valores criativos, eles podem vir através do trabalho, um trabalho criativo, através do amor e através do sofrimento. Há os valores da experiência. A nossa experiência até hoje, ela não é para ser jogada no lixo. Traz algum fruto. Se a gente errou bastante, aprende com o erro. Se a gente não errou, põe em prática o que não errou. Também valores de atitude. Aquela pessoa que diz, não quero mais tomar drogas, não quero mais mentir, não quero mais beber ou fumar, seja o que for. Essa pessoa está tomando uma atitude. Está tomando uma atitude, às vezes, de fé. Eu quero crer de hoje em diante em algo que mude a minha vida. Então, esses valores de atitude, eles passam pela ética, passam pelo caráter, passam
pela mudança de vida. E Viktor Frankl, por último, ele falou que há duas vertentes importantes na logoterapia: a liberdade e a responsabilidade. Não há liberdade sem responsabilidade e não há responsabilidade sem liberdade. Liberdade sem responsabilidade vira libertinagem, vira anarquia no popular. E responsabilidade sem liberdade vira uma prisão. E por último, ele disse que o amor é a única maneira de conhecer o ser humano. Eu acrescentaria que o amor é a única maneira de não ter ódio, indiferença e não ser intolerante. O amor, ele consegue fazer com que a gente peça perdão, perdoe e viva de uma forma intensa a vida. Eu diria até que, como o psicólogo Guilherme Falcão, é impossível amar sem conhecer. Conhecer a si mesmo, conhecer o próximo. Um grande abraço e vamos praticar sentidos de vida com valores, para que esses valores possam fazer com que a gente encontre sentido de vida e ajude pessoas a encontrarem sentidos de vida, para que elas possam deixar de ser intolerantes, para que elas possam deixar de odiar, para que elas possam, num processo de conversão psicológica, possam conseguir amar. Um grande abraço.